dá uma olhada na posição das tribos em volta. A posição das tribos em volta do Mishkan não era aleatória, tipo assim, eu vou ficar onde eu quero. Eu sou a tribo de Judá, então eu vou ficar onde eu estou achando melhor hoje. Eu sou a tribo de Issacar, então hoje eu estou cansada de ficar nessa posição, vou mudar minha posição. Não. As tribos tinham posições determinadas em volta do tabernáculo. Todas as vezes que o tabernáculo levantava, viagem, as tribos levantavam viagem na mesma posição. Quando ele se assentava, as tribos se assentavam na mesma posição. Então não tinha essa de, hoje eu cansei disso e eu vou mudar porque eu não estou gostando. Não, foi 40 anos assim, desse jeito. Se você prestar atenção na disposição das tribos, você vai ver o seguinte. Primeiro lugar que você vai observar, elas formam uma cruz. É a primeira coisa que você vai ver na disposição das tribos. Elas formam uma cruz, ok? Essa é a primeira coisa que você vai observar. Ela forma uma cruz. Por que o tabernáculo, a disposição das tribos, formam uma cruz? Porque o tabernáculo fala de Jesus. Todo ele fala de Jesus. Em todo tempo ele fala de Jesus. Até na conformidade da distribuição das tribos, tinha que ter um desenho que fala de Jesus, é o desenho da cruz. E aí você vai notar uma outra coisa também na imagem aí, nessa imagem que a gente está colocando para você. Você vai prestar atenção que ele pega a divisão das tribos, também não é aleatória, além dela formar esse formato de cruz. Ela pega os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Olha para você ver. Nós temos 3 tribos ao norte, 3 tribos ao sul, 3 tribos ao leste e 3 tribos ao oeste. Então, é dessa forma a divisão delas. 3, 3, 3 e 3. 3 para o norte, 3 para o sul, 3 para o leste, 3 para o oeste. Você acha que isso é aleatório? Eu vou dizer para você, não é não. Não é aleatório, não. Isso tem um motivo, tem um porquê. Segura que eu vou mandar para você aí agora. Por quê? 4 pontos, norte, sul, leste, oeste. Os 4 pontos cardeais da Terra. Pode anotar no teu caderno. Os 4 pontos cardeais da Terra. Isso significa que o tabernáculo, o Mishkan, a presença de Deus, esse vizinho habitando no meio das tribos de Israel, ele deveria irradiar a sua habitação para os 4 cantos da terra, através de cada uma das tribos, os 4 cantos da terra, ok? Mas o mais interessante ainda de serem os 4 pontos cardeais é que você tem 3 tribos em cada um desses pontos cardeais. Poxa, Carla, por que tem 3 tribos em cada ponto cardeal? Por que não foi 4 tribos para um lado, 2 para o outro, 3 para outro? Por que não dividiu diferente? Por que foi 3 tribos para cada ponto cardeal? Você pode adivinhar? Você pode imaginar? Por que 3? Já falei com você. Quem é daqui do nosso canal já sabe que o hebraico conta a história por trás da história e já sabe que palavras não são o que parecem, não é verdade? Se você é novo no canal, vai lá, tem um monte de vídeo para você ver, que a gente trabalha muito com a restauração das palavras hebraicas, elas contam história por trás da história. E você sabe também que números contam história por trás da história também, ok? Números contam história por trás da história. 3 tribos para a parte norte, 3 tribos para a parte sul, 3 tribos para a parte leste, 3 tribos para a parte oeste. 3 tribos para cada ponto cardeal da terra. 3 tribos para cada canto da terra. Por quê? Número 3. O número 3
que você lembra do número 3? O que você lembra de mais importante de tudo que tem na Bíblia sobre o número 3? O que você lembra de mais importante sobre ele? De tudo que tem de mais importante. O que você lembra melhor? O que você lembra mais? Vamos lá, vamos puxar da tua memória sobre o número 3. O que você lembra de mais importante de tudo que você já viu sobre ele? Vou te falar. No terceiro dia, Jesus ressuscitou. Não é? Nós temos aí a formação da cruz, nesse desenho, e nós temos, em cada ponto, nós temos o número 3. O número 3. Lembrando que pós a morte de Cristo, ele ressuscitou no terceiro dia. Mas o número 3 ainda fala um pouco mais. Porque o número 3, ele fala de mudança de estado. O 3, ele fala de mudança de estado. Como assim mudança de estado? Do Piauí para o Pará? De Minas para São Paulo? Do sólido para o líquido? Não. Mudança de estado, da morte para a vida, da tristeza para a alegria, de uma situação de dor para uma situação de cura, para uma situação de doença para uma situação de cura. Mudança de estado. Então, essas 3 tribos dispostas dentro dos pontos cardeais estavam irradiando o poder de Deus no Mishkan, aquele grande vizinho, para que mudasse o estado das nações, em volta das nações. Essa era a ideia, esse era o propósito. Você vai ver sempre dentro do tabernáculo uma tricotomia. Você vai ver o tabernáculo inteiro, nós vamos agora entrar para dentro dele, mas você vai ver ele inteiro dentro de uma proposta de tricotomia. E a tricotomia, ela é interessantíssima na Bíblia inteira, ela trabalha com isso. Ela trabalha com dicotomia, mas ela também trabalha com tricotomia. Nós, seres humanos, somos tricotômicos, nós somos corpo, alma e espírito, né? Somos divididos em cabeça, tronco e membros. Nós somos divididos dessa forma. Os nossos dedos, se você for observar, o dedo, qualquer um dos nossos dedos, eles são divididos em 3 ossos do nosso dedo. O nosso braço inteiro, ele é dividido em 3 partes. Essa parte principal, depois essa daqui, depois o braço. Eu não sei o nome de osso, né? Mas vamos lá, para você entender o que é um tricotômico. E nós somos tricotômicos em tudo. Nós somos tricotômicos em tudo. O planeta é céu, terra e mar. Tricotômico. Céu, terra e mar. Né? A divindade, nosso Deus, é Pai, Filho e Espírito Santo, tricotômico. Então, o tabernáculo também não era diferente, ele também é tricotômico. Mas é interessante que o tabernáculo ele está no deserto. Antes da gente entrar nele, propriamente dito, você vai entender que ele está no deserto. E como ele está no deserto, né, isso não é à toa. O fato do tabernáculo ele está no deserto, isso não é à toa. É muito interessante, vou contar um caso para vocês aqui. Adoro contar casos, né, gente? Vocês já sabem, né? Antes de eu ir a Israel, pela primeira vez na minha vida, há uns 16 anos atrás, 16 ou 17, mais ou menos isso, eu tive um sonho. E o meu primeiro sonho com Israel, que eu sonhei, foi com o tabernáculo. Foi com o tabernáculo. E uma das coisas que mais me chamou a atenção sobre o tabernáculo é que ele estava em um deserto. Eu nunca tinha estado em um deserto antes. Nunca tinha estado em um deserto. Mas naquele sonho, a minha primeira imagem desse sonho, eu tenho ele vivo até hoje na minha mente, no meu coração, porque foi um sonho muito profético para a minha vida. Entende? Foi um sonho muito profético. Então, esses sonhos proféticos, a gente carrega eles, não é verdade? Para a nossa vida inteira. E eu me lembro com muita clareza de que eu estava, na verdade, caminhando em um deserto
E nessa caminhada no deserto, eu sentia tudo que era a propriedade de um deserto. Eu sentia a secura na boca pela falta de água. Eu sentia naquele sonho a falta de encontrar alimento, ausência de alimento, ausência de recursos, não só alimento, mas ausência de recursos. Eu me lembro de caminhar e caminhar e caminhar e caminhar e começar a ser aquela sensação de desespero por não ver ninguém, por não ouvir nenhum barulho, por não ouvir nenhum som, mas ao mesmo tempo por saber que estava exposta a perigos como cobras, como largatos, como escorpiões, como animais peçonhentos que poderiam me matar a qualquer momento. Eu me lembro claramente desse sonho, claramente, e de todas as ideias que passavam na minha cabeça de medo por estar naquele deserto. A falta de água, a falta de comunicação, ninguém naquele lugar, total silêncio, total ausência de tudo. Me lembro disso com muita clareza. Quando de repente, no meu campo de visão, bem ao longe, eu visualizei uma cortina, uma cerca de cortinas. E quando eu visualizei aquela cerca de cortinas, eu não sabia até então, no sonho, que era o tabernáculo, mas quando eu visualizei aquela cerca de cortinas, imediatamente a primeira coisa que veio na minha cabeça foi: estou salva. Essa foi a primeira coisa que entrou na minha alma, que entrou na minha mente. E entrou uma sensação muito agradável, uma sensação muito gostosa, uma sensação que eu não consigo explicar para você hoje. Porque eu não consegui explicar nem naquele dia, no dia seguinte. Uma sensação. E eu fui chegando perto. Quanto mais perto eu fui chegando, mais eu fui entendendo que aquela cortina era uma cerca muito grande de cortinas. E aí sim eu ouvi uma voz dizendo: é o tabernáculo. E eu rodeei aquela cerca de cortinas, procurando pela porta, e enfim eu encontrei a porta, e nós vamos falar dessa porta agora. Mas a sensação de salvação era algo indescritível, indescritível. Maravilhosa. Continuando para nós. Deserto. Ele está no deserto. Existe um livro na Bíblia que é chamado No Deserto. Não é? Tem um livro que é chamado No Deserto, que é o livro de Números. Lá no livro de Números, o primeiro versículo, a primeira palavra do versículo é no deserto. E isso dá nome a esse livro. O livro não tem o nome de Números. O nome real, original dele é No Deserto. Porque foi no deserto que a nação de Israel aprendeu a ser nação por 40 anos. Foi no deserto que ela precisou estar e ficar para aprender a ser nação. Por quê? A palavra deserto é esse aqui, Midbar. Midbar. Para quem não sabe ler hebraico, vou escrever aqui, tá bem? Só para quem não sabe, porque para quem está aprendendo hebraico, nada de transliterado. Mas para quem não sabe, está aqui, Midbar. Midbar é a palavra para deserto, ok? Por que o tabernáculo também foi colocado no deserto? Porque Deus não deixou para instruir a nação de Israel para construir o tabernáculo depois que estivesse já assentado na terra de Canaã, mas sim no deserto. Talvez não seria muito melhor fazer isso lá na terra de Canaã, porque já estariam na sua própria nação, já estariam no seu próprio ambiente, já estariam no seu próprio lugar, já estariam mais propício para isso? Não, Deus escolhe no deserto por muitos motivos, não só esse que eu vou relatar agora, ok? Não só esse que eu vou relatar agora, mas por muitos outros motivos. Mas um dos motivos é esse aqui, ó. A palavra midbar, que é a palavra deserto, e aí eu volto a repetir para vocês que as palavras hebraicas, elas sempre contam história por trás da história.
Sempre. Sempre. Não existe exceção. Sempre uma palavra hebraica vai contar uma história por trás da história. A palavra deserto, ela também é composta por duas palavras, tá? A primeira é advinda dessa letra, que é a palavra makom, que quer dizer lugar. E a segunda é essa aqui, davar, que quer dizer palavra. Então, queridos, deserto nada mais, nada menos é o lugar da palavra, ou o lugar onde Deus fala. Deserto é o lugar onde Deus fala. Não existia melhor lugar para as pessoas serem treinadas do que no deserto. A nação de Israel estava ali para ser treinada a ser nação. Assim como cada um de nós. Muitas vezes a gente tem a ideia de aflições, lutas, dificuldades como deserto. Nós falamos, estou passando por um deserto tremendo, né? Quando você quer dizer que você está passando por uma dificuldade. Mas, na verdade, Deus te colocou naquela situação que você chama de deserto, porque é só naquela situação que Deus vai chamar a sua atenção para Ele. E você vai se virar, então, para os céus e clamar a esse teu vizinho, né? A esse teu grande vizinho que é Deus, e pedir por socorro e aprender dele. E aprender dele. O deserto é para isso. É um tempo de preparação. É um lugar de preparação. É um lugar para que nós possamos aprender de Deus. Por isso o deserto está muito aliançado com o número 40. Né? Repara bem, 40 anos no deserto a nação de Israel ficou. 40 dias no deserto Elias ficou fugindo de Jezebel e lá ele foi alimentado por corvos que Deus mandou. 40 dias e 40 noites Jesus jejuou no deserto antes de iniciar o seu propriamente dito ministério. Deserto e 40 estão altamente relacionados. Preparação, lugar de ouvir a palavra para se preparar e se preparar para algo novo de Deus para a sua vida. Então, isso é deserto. Por isso, também, o Mishkan estava lá no deserto. Por isso também, ok?